E aí, seres infinitos? Me pediram em um dos vídeos que eu fiz aqui a respeito da ressonância harmônica para eu falar mais sobre catarse coletiva, porque eu comentei no vídeo Surtei com a RH que eu e meus familiares passamos aí por uma catarse coletiva no ano de 2020, antes ainda de eu me tornar uma ressonante, enquanto eu estava assistindo o Caminho das Palestras. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, com as experiências que eu já tive como facilitadora de barras de Axis, eu vou explicar para vocês como é que a gente valida as crenças e os padrões dos outros. Então, por isso que às vezes acontece uma catarse coletiva. O que acontece é que nós temos um padrão vibratório, né? Então, nós temos um campo energético e nós vamos ressoar com pessoas que estão no mesmo ou parecido padrão energético que o nosso. Então, as pessoas que você convive, obviamente, está com um padrão parecido com o seu. Então, se você usa muito da negativa de que não queria estar convivendo com tais pessoas porque as pessoas reclamam demais, porque a pessoa é negativa demais, só acontece problema na vida dessa pessoa, o que está certo sobre isso? Como que isso se relaciona com você e com a sua energia e os seus padrões? É isso que é preciso olhar. Às vezes a gente julga muito o outro, coloca a responsabilidade muito no outro, né? Mas não olhamos para nós mesmos e o que aquela situação que está acontecendo com outra pessoa tem a ver com a gente. Então, no Axis, a gente destrói e descria, né, os pontos de vistas, os padrões, as crenças limitantes. E a gente faz isso também com o ponto de vista que a gente tem do outro, dos nossos familiares, das pessoas com quem a gente se relaciona, do pessoal que a gente trabalha junto. Então, às vezes a pessoa apresenta um ponto de vista para você em algum momento, você cria aquele padrão da pessoa, acreditando que a pessoa é aquilo, e ela vai estar sempre validando isso para você. Então vai estar sempre acontecendo situações para validar o seu ponto de vista que você tem a respeito da pessoa. E aí a pessoa ressoa com isso, vocês dão match, né? Dão um match e a pessoa vai validar isso para você. Então, ao invés de colocar a situação no outro, sempre olhar para si mesmo, entender o que quer dizer a respeito de si mesmo. Então, eu comentei da catarse coletiva que eu tive, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, em uma casa que a gente morou, que a gente descobriu que estava amaldiçoada e a gente passou, né, por uma situação espiritual na casa, onde a minha mãe entrou em surto psicótico e por baixar a vibração, né, dela, do campo energético dela, seres negativos ressoaram com essa energia que já estava na casa, ou seja, nós estávamos com o mesmo padrão vibratório dessa casa que nós moramos. E se conectaram com ela. Então ela estava canalizando esses seres que estavam lá naquela casa. E um dos seres era o proprietário, que já havia falecido, então a alma dele estava ali presente. Eu não posso ficar falando muito assunto, né, porque a pessoa tem familiar, então a gente não pode colocar aqui coisas que nós descobrimos com essa situação, né, porque vai muito da vida do outro. Mas então ela se conectou com esses seres e foi uma situação muito difícil, que eu percebi logo de início que era uma catarse, justamente por eu estar começando o caminho das palestras, e eu tinha pontos de vista sobre a minha mãe, a respeito dos surtos psicóticos que ela teve no passado, desde a minha infância, antes de eu nascer. Então eu escutei muito das pessoas que minha mãe era louca, e por mais que eu não acreditasse nisso, né, eu frequentei clínica psiquiátrica quando eu era criança para visitá-la, que ela ficou várias vezes internada. Eu escutei muito das pessoas isso. Então criou um padrão, um ponto de vista que eu, meu pai, minha irmã tinha dela e ela tinha dela mesma. Então um foi validando para o outro aquele ponto de vista, certo? E a catarse aconteceu quando a minha irmã começou a assistir o Caminho das Palestras. Então eu comecei primeiro, depois ela deu continuidade, né? Seguiu o caminho dela também. E quando ela começou, aconteceu essa catarse, ou seja, nós duas começamos a aumentar o padrão vibratório, né?
porque o campo energético do Hélio Couto é incrível. E aí, aumentando o padrão vibratório, a gente já não poderia estar mais ali naquela casa, porque não ressoava mais com a casa, certo? Então a gente quis se mudar de lá, inicialmente, né? Quando estava acontecendo isso, a gente foi descobrindo as situações, mas ainda estávamos ressoando com o lugar, querendo ou não. E aí aconteceu essa catarse para validar os pontos de vista que a gente tinha, né, a respeito da minha mãe. Também para limpar os pontos de vista que eu tinha sobre o plano espiritual, porque desde a minha infância que eu tenho essas experiências, eu já nasci assim, então não é algo assim muito diferente da minha realidade, só que eu criei vários bloqueios no decorrer da vida por medo, pelas experiências que eu tive, por crenças religiosas, e chegou um ponto que eu já não acreditava mais na vida espiritual, né? Porque nós estamos aqui experienciando a vida humana, mas em si somos almas. E eu tinha minhas dúvidas a respeito disso por conta das crenças religiosas que foram me passadas. Então, depois que eu comecei ressonância e comecei a ter novas informações, eu fiquei questionando, né? Bom, reencarnação eu não acredito, espírito não. Então, essa situação veio para mostrar que é real, né? Que não é, tipo assim, história, não é crença religiosa, é como o universo funciona. Então, eu tive aí, né, como perceber que não é somente a vida humana, o plano terreno. Então, isso, assim, confirmou tudo que o Hélio Couto estava falando ali nas palestras dele. Eu consegui também mudar, né, o ponto de vista que eu tinha da minha mãe, porque a vida inteira as pessoas não entendiam ela, não interpretavam que ela é médium, porque uma pessoa que consegue canalizar seres é uma pessoa que é médium, e todos nós somos em si, né? Só que cada um tem um nível de capacidade, e vai depender da energia na qual você ressoa. Então, como ela estava com o padrão baixo, né, vibratório, porque estava fazendo tratamento de câncer, a situação não estava legal financeiramente. Então, tudo isso foi causando uma depressão nela, né? E aí, a gente achava que era só surto psicótico, mas nunca foi avaliado esse outro lado, né, do plano espiritual. E quando a gente foi procurar ajuda, primeiramente de um psiquiatra, a gente procurou um psiquiatra que entende disso, que ele sabe que a maioria das pessoas que tem esquizofrenia, que tem algum tipo assim de distúrbio mental, geralmente é por questão espiritual, não é somente um padrão mental, vai além disso. Então a gente conseguiu tratar dos dois lados, tanto com o psiquiatra como o lado espiritual. E estava tanto no desespero que a gente procurou tudo quanto é religião católica, espírita, Umbanda. E a que mais ajudou, assim, nesse sentido foi a espírita, onde ela ficou mais tranquila. E a gente sempre buscou ajudar essas almas. Então, em nenhum momento eu julguei as almas, em nenhum momento eu senti medo. E eu tinha muito medo. Então, essa catarse veio para tirar meu medo. Porque era minha mãe, né? Então, assim, por ela a gente faz de tudo. Então, eu enfrentei meus medos e perdi o medo. A minha família também conseguiu, né, perceber aí que ela não é louca. Ela só tem uma mediunidade que não foi trabalhada, por também não ter conhecimento, né, espiritual, e também por não ir aperfeiçoando, porque sempre que ela entrava em surto, na maioria das vezes tinha essa questão espiritual e não foi tratada. Ela foi tratada como uma louca, né, internada várias vezes em clínica psiquiátrica, o que agravou mais ainda a situação dela. Mas toda essa situação, toda essa catarse coletiva, né, trouxe isso pra gente entender, perceber ela de outra forma e ir destruindo e descriando os pontos de vista que a gente tinha sobre ela, para que ela parasse de validar isso pra gente, certo? Depois desse acontecimento em 2020, ela ainda teve mais 2 surtos, mas não teve mais a questão espiritual, foi só a questão mental. Eu agora corro barras nela, né, para ajudar a deletar essas informações, se tiver algum implante, algum padrão, ou mesmo essas crenças que colocaram nela. Também teve a questão de situações na infância dela, que eu não tenho que falar aqui, né, porque é algo pessoal, mas que causou traumas na vida dela e que causou distúrbio mental. Se ela tivesse sido tratada, tivesse tido um acompanhamento, seja com psiquiatra, seja com psicólogo, terapias, né, holísticas que existem, com certeza ela não teria passado por essas situações.
Mas como não foi tratado, isso foi desencadeando essas situações durante a vida dela toda. As situações estão melhorando, acontece ainda. Recentemente ela teve outro surto. Estou correndo barras nela para destruir e descriar os pontos de vista, como eu já disse aqui, né? Mas fiquem atentos quando acontecer uma situação que envolve outras pessoas, às vezes o seu grupo familiar, o que você convive muito, tem a ver com você. Quando algo se apresenta, é da sua responsabilidade analisar o que aquilo ali quer te ajudar a aprender e a evoluir. Então, catarse coletiva, no caso, é quando a gente já tem um padrão vibratório, a gente valida o padrão vibratório um para o outro e vai passar todo mundo junto pela situação. E cada um vai tirar um aprendizado dentro daquilo ali, né? Geralmente é o mesmo aprendizado, visto que é uma catarse coletiva. Mas aí vale a pena você se perguntar e analisar o que está certo sobre isso, que eu não estou percebendo. O que isso está trazendo de aprendizado para mim? Como eu posso ajudar e contribuir na vida dessas pessoas que estão passando comigo essa situação? Então, isso que é uma catarse coletiva. Eu não sei se os ressonantes já perceberam, tiveram essa percepção, né, de algum acontecimento que não foi somente para ele. Eu coloquei na minha lista os medos que eu tinha da ressonância harmônica e um deles era o medo da minha mãe ser atingida pelas catarses, né, e voltar a ter surto, porque ela tinha parado de ter surto durante 12 anos. Mas como ela estava junto comigo e a nossa energia foi expandindo, né, nosso campo vibratório foi aumentando de vibração, obviamente ela ia passar pelas limpezas também, porque nenhuma alma vem aqui sem escolher com quem vai estar, né? Então nossas almas vieram juntas para passar por essas situações para evoluir. Então, mesmo ela não sendo ressonante, não buscando o caminho das palestras, eu busquei, minha irmã buscou, e a gente passou essas informações para eles, né, dentro do cabível. E a nossa própria energia. Então, as pessoas ao redor podem ficar incomodadas com você, se afastar, porque você não vai estar mais ressoando com elas. Como eles permaneceram com a gente, obviamente a vibração deles teve que aumentar também. Então, perceba que a catarse não é algo ruim, né? É algo para trazer aí uma expansão da consciência e para aumentar a sua vibração e você chegar aonde você quer. Então, caso aconteça isso, fique muito atento. O que você tem que aprender com isso? Como você pode ajudar? E entenda que é só pontos de vista. Quando a gente destrói e descria, a gente dá abertura para que a pessoa apresente dentro das infinitas possibilidades o que ela escolhe ser. Então, às vezes a pessoa não escolhe mais ser aquilo, mas ela ressoa com isso e valida para você. Então, pare de validar doenças nos outros, para de validar problemas de escassez, qualquer situação que seja desagradável. Se você ressoa com aquilo, vibra também na mesma situação de preocupação e etc., a situação não vai mudar. Então, você pode ser contribuição sim na vida do outro. Sendo ressonante ou não, você pode destruir e descriar os pontos de vista que você tem do outro. E eu te garanto que essa pessoa vai ir mudando para deixar de validar isso que você não acredita mais. Então, no Axis, né, tudo a gente sai da mente e vai para o corpo. A gente não fica no padrão mental, porque a mente mente. Então, a gente sai do padrão mental, sempre destrói, descria e faz perguntas para o corpo e para o universo. E o universo sempre vai trazer a resposta, porque tudo que está ao seu redor é o universo. Basta você ter consciência e prestar atenção.